Desde muito pequeno, eu sempre fiquei muito impressionado com descobertas científicas que aconteciam por acidente. A descoberta da estrutura do benzeno por Kekulé, a descoberta da tabela periódica, a invenção da tabela periódica, do micro-ondas, mas uma descoberta em particular sempre me impressionou muito. Em 1928, Alexander Fleming saía de férias com a sua família por 2 semanas e deixava o seu laboratório à disposição para um colega trabalhar. Quando ele voltou, as placas que continham bactérias que ele estava trabalhando estavam contaminadas com fungo. Esse fungo, na verdade, não era um fungo comum, ele produzia uma substância que matava essas bactérias. Fleming, ao olhar essa placa, ao invés de jogá-la fora, percebeu que existia ali o potencial de descobrir, de criar a primeira droga que poderia combater infecções. A penicilina se tornou uma droga extremamente usada. Ela foi responsável por salvar várias vidas durante a Segunda Guerra Mundial, quando foi usada em larga escala. Também salvou vários casamentos e outros relacionamentos. E se tornou, assim, uma descoberta ao acaso que sempre me fascinou por esse cientista fenomenal que foi Alexander Fleming. A esse tipo de descoberta acidental, nós costumamos dar o nome de serendipismo, ou seja, a capacidade de produzir resultados positivos a partir de uma direção que, na verdade, não era aquela inicial que estava sendo realizada. Também, desde muito pequeno, ficou muito claro que eu seguiria a carreira científica. Além de sempre gostar de muitas áreas técnicas, eu fui a única criança que pegou recuperação em educação artística na 6ª série. Então, realmente, eu não teria muito futuro em outra carreira. Como vocês viram, eu tentei me desenhar, mas deveria ainda ser menor e mais largo. Depois, eu fui cursar farmácia, como foi dito pela professora, aqui em Santa Maria, onde eu consolidei a minha carreira acadêmica com os orientadores que tive a oportunidade dentro da UFSM, fiz a pós-graduação na URGS, mas, na verdade, o evento que mudou muito a minha vida nos últimos anos aconteceu tomando cerveja na Cidade Baixa com um colega meu da pós-graduação. Nós estávamos ambos discutindo o que faríamos da nossa carreira acadêmica depois que nós terminássemos o doutorado. E surgiu a ideia de que nós poderíamos recomeçar a nossa carreira, fazer algo novo e que não é muito comum de ser realizado aqui no Brasil. Montar uma empresa de biotecnologia e tentar criar algo dentro da iniciativa privada. Nessa época, nós não tínhamos a menor ideia do que a gente estava pensando ou o que a gente ia fazer. Mas foi assim que nasceu a nossa empresa, a Neoprospecta. O meu colega, Luiz Felipe Walter de Oliveira, e hoje é meu sócio, nós, como falei, não tínhamos ideia do que a gente ia fazer. Mas durante a mesma semana em que nós decidimos que iríamos montar a empresa, eu recebi um e-mail dizendo que um concurso iria acontecer, onde a única coisa que bastava para participar era mandar um projeto. Nós rapidamente pensamos uma ideia, enviamos, e felizmente, de 5.000 projetos que foram enviados, fomos vencedores do Prêmio Santander de Empreendedorismo. Dali, nós ganhamos direito a participar do Prêmio Ibero-Americano, onde nós também tivemos a felicidade de sermos contemplados com o primeiro lugar. E, a partir daí, a nossa empresa começou a ter destaque no New York Times, na Zero Hora, na Scientific American, até que nós fomos representar o Brasil em um evento que aconteceu dentro da Bolsa de Valores de Nova York, como uma das empresas de biotecnologia nascentes que estavam acontecendo no Brasil. A essa altura, a gente ainda não tinha ideia do que nós estávamos fazendo como empreendedores, mas a gente já tinha mais ou menos uma ideia do que a Neoprospect iria fazer. Dentro do curso de farmácia, a minha obsessão por descobertas ao acaso, descobertas científicas ao acaso, foi elevada à enésima potência. Se existe uma área científica onde coisas são descobertas para o bem por acaso, é no processo de desenvolvimento de medicamentos. A gente poderia ficar falando vários e vários minutos aqui a respeito disso. Mas eu resolvi dar como exemplo de vocês uma das drogas que teve o índice de vendas mais rápido da história da humanidade. Inicialmente, o Viagra foi desenvolvido para tratar a angina, uma doença cardíaca. Mas então, as pessoas que estavam participando dos testes voltaram para os pesquisadores dizendo: eu não tive nenhuma melhora da angina. No entanto, a minha esposa está adorando essa droga. Foi então que os pesquisadores da Pfizer começaram a utilizar o sildenafil como uma droga para tratamento de impotência e surgiu então a primeira droga de uso oral
capaz de tratar a impotência, revolucionando a vida de várias pessoas. Baseado nessas histórias, nesse tipo de serendipismo, de descoberta, nós ficamos refletindo que o Brasil é o país com a maior biodiversidade do mundo. É o país onde, dentro das suas fronteiras, contém o maior número de espécies diferentes. Não só espécies macroscópicas, mas também micro-organismos. E o que nós ficamos pensando é, se Fleming, trancado dentro de um laboratório, descobriu a penicilina por acaso, fazendo um experimento só, o que aconteceria se nós começássemos a fazer um screening, uma varredura na biodiversidade brasileira em busca de novos princípios ativos e novas moléculas que poderiam mudar as vidas das pessoas também? E é isso que a Neoprospecta faz. A ambição da Neoprospecta é de ampliar e aumentar as chances de descoberta de drogas através de uma varredura tecnológica que nós fazemos dentro da biodiversidade brasileira. Isso é realizado com uma coleta de amostras, onde nós escolhemos alguns ambientes específicos, utilizamos uma técnica de sequenciamento de DNA em larga escala, que é o que possibilita gerarmos uma grande quantidade de dados, que são analisados por algoritmos que nós desenvolvemos e que, por sua vez, vão nos dar indicativo de quais moléculas podem estar presentes naquela amostra e se elas podem ser utilizadas para desenvolvimento de medicamentos ou para outras áreas técnicas. Após, essas moléculas passam por um processo de engenharia e estão prontas para serem desenvolvidas em outras fases para a criação de produtos e serviços na área de farmácia e outras. A gente pode utilizar essas moléculas que estão presentes na nossa biodiversidade não apenas para medicamentos, mas também para o desenvolvimento de produtos em química fina, biocombustíveis, cosméticos. O Brasil tem um potencial de descoberta de novas moléculas enorme e que eu, pessoalmente, comparo ao potencial econômico e de mudança social que o pré-sal, por exemplo, hoje tem. No entanto, com um custo social muito menor, já que esse tipo de atividade, ao gerar ativos de alto valor a partir da nossa biodiversidade, não tem subprodutos nocivos, como, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis. Nós produzimos moléculas que podem ser sustentáveis. Assim, nós formamos uma equipe, nos transferimos de Porto Alegre para Florianópolis, onde nós recomeçamos a nossa empresa. Foi lá onde nós encontramos apoio do professor Ronaldo Mota, que é uma figura conhecida aqui de Santa Maria também, é o nosso presidente do Conselho de Administração, e o nosso investidor anjo, o Érico Michulak, que foi a pessoa que acreditou no projeto da Neoprospecta. Atualmente, nós já coletamos amostras na Amazônia e estamos em processo de análise dessas moléculas. A gente ficou dentro da floresta há algum tempo coletando essas amostras e temos indicativos de que vamos poder desenvolver novos antibióticos e outras moléculas para biocombustíveis a partir desse primeiro arranjo, essa primeira exploração que nós fizemos. No entanto, o objetivo da Neoprospecta não é parar por aí, é fazer uma varredura ampla dentro do nosso país para possibilitar o desenvolvimento de pessoas que estejam ligadas também à manutenção da biodiversidade, gerando capital, gerando princípios que tenham valor agregado para que possam também ocorrer a correta distribuição de recursos a quem detém essa biodiversidade. Ao mesmo tempo, esse tipo de atividade protege a nossa soberania, uma vez que, quando nós identificamos quais são os princípios que estão dentro da biodiversidade, eles não podem mais ser biopirateados, uma vez que nós já identificamos eles e estão à disposição para ser feita uma forma de auditoria. No entanto, como vocês podem ter percebido, eu falei que a Neoprospecta tem a ideia de replicar o que o Fleming fez, de aumentar as chances de serendipismo. Mas será que o serendipismo está ligado só a uma questão aleatória, só a algo que deriva de processos randômicos, ou, na verdade, existe um outro tipo de componente? Na minha opinião, o que aconteceu com Fleming não foi acidental. Oportunidades e chances acontecem o tempo todo, na vida de todo mundo. Mas para que elas se tornem realmente um diferencial onde a gente tenha um resultado positivo, como foi no caso da descoberta da penicilina, é necessário que exista o fator humano de raciocinar em cima da oportunidade que está acontecendo e agir sobre ela. Não existem efeitos aleatórios que possam reger a nossa vida sem passar pelo crivo da pessoa que está trabalhando em cima deles. Então, na verdade, na minha opinião, e por mais fascinado que eu seja com essas descobertas aleatórias, a verdade é que não existem
fatores aleatórios sozinhos. Depende sempre da visão de alguém, da visão inspirada, da visão sagaz de alguma pessoa a agir sobre esse evento. Imagine se Fleming, ao pegar aquela placa contaminada, tivesse olhado para ela com o fungo e tivesse dito bloody hell, botado ela no lixo, nós não teríamos penicilina e várias pessoas teriam perdido a sua vida. Então, efeitos aleatórios que acontecem na nossa vida, oportunidades que aparentemente parecem ser randômicas, todas dependem da nossa ação sobre elas. É preciso refletir, é preciso ter a sagacidade de refletir sobre as oportunidades e com elas, e com essas oportunidades e com essa reflexão, utilizá-las como uma forma de um caminho de reconstrução, um caminho de recomeço que vai, por fim, ter os resultados positivos. Obrigado.